E pronto, neste dia jubiloso da nossa sessão quirosiana, da nossa confraria quirosiana, que não é na hora habitual, mas numa hora que muitos acharão mais prudente e mais consentânea com os desejos de todos os participantes, neste dia festivo, diria, é também, além da sessão em si, tem a sua parte de música, tem discursos alusivos, que é rematada por um OP para o almoço, é costume também anunciar-se a nossa Revista de Portugal. Sim, porque entretanto será o número 18. Andamos há 18 anos nisto e vamos continuar exitosamente. E isto porque convém destacar o trabalho profícuo, dinâmico, multifacetado das pessoas que traduzem no papel, na prática, o aparecimento desta nossa revista, que todos os anos cá está ela, na nossa festa quirosiana. E o número 18 tem uma capa que por si só já é um motivo de atração. Trata-se de Joaquim Guilherme Gomes Coelho, mais conhecido por Júlio Diniz, um escritor que bem merece esta ênfase dada na capa de uma revista que continua a contar muito com os seus diretores adjuntos, o professor Gonçalves Guimarães e o professor Tedim, que são peças de facto preciosas na elaboração deste anuário e, além disso, também a ação dinâmica e muito eficaz do secretariado na pessoa da nossa querida amiga Fátima Teixeira. Depois também é justo mencionar que há sempre patrocinadores generosos que concorrem para que a revista cá esteja pontualmente todos os anos por alturas da nossa festa quirosiana. E à capa, que já sublinhei com a presença do escritor bem conhecido, romântico, Júlio Diniz, que de resto era o pseudónimo, e é bom que se refira, como de resto faz o nosso diretor adjunto, Gonçalves Guimarães, no seu belo editorial, é bom que se refira o apreço que o nosso Essa de Queiroz tinha por este paisagista e criador de modelos rurais, como essa o catalogou. Os artigos são vários e começa logo por um artigo interessantíssimo sobre uma coleção internacional de pratos souvenir, que estiveram, aliás, em exposição há uns tempos no Solar Condes Rezende, das páginas 5 a 14, propiciando ao nosso diretor adjunto um artigo muito interessante, muito apelativo, que começa, enfim, por fazer uma panorâmica, dar uma panorâmica dos pratos através dos tempos, enfim, nas baixelas. Depois tem os pratos através dos tempos, os pratos da coleção, onde abundam temas de história e de mitologia, e a partir do século XIX nota-se uma certa democratização no colecionismo, neste caso dos pratos, mas ele abarca muitos setores de atividade muito cara aos colecionadores, nomeadamente, por exemplo, as obras de arte do Antigo Egito, ou se não são egípcias, ao menos egipcizantes, que de resto a coleção egípcia do Solar é também pródiga em exemplos do colecionismo de egiptofilia e egiptomania. Note-se que a coleção exposta no Solar foi efetiva graças à generosidade do colecionador Fernando Teixeira Pinho. Depois trata-se de fabricantes, da geografia que patenteiam esses pratos, com, enfim, pródiga presença da natureza, e depois também equacionam-se as várias temáticas presentes nesses pratos. O segundo artigo tem o título de As Pequenas Diferenças, e o seu autor é Jaime Milheiro, que é psicanalista e é ensaísta, e que entre as páginas 15 e 21 nos dá um texto eivado de uma aparente complexidade semântica
mas que aborda aquilo que ele chama obliquidades e serve-se, aliás, de ilustrações mais ou menos conhecidas do célebre pintor Marc Chagall, de origem russa e depois naturalizado francês. Ele é uma personagem conhecida dos meios artísticos do século XX, foi também um ceramista surrealista. E, como eu disse, na aparente complexidade do texto, enfim, ele não deixa de ser, de algum modo, interpelante, fazendo apelo à reflexão, entre vários motivos, aflora talvez, entre outros, o da sexualidade e dos seus contornos. Depois vem um artigo sobre Nas Asas da Esperança, uma academia centenária. Ou seja, este número destaca-se pela presença de 3 artigos de autores brasileiros, dos nossos queridos companheiros de jornada, que o são desde tempos recentes, enfim, de uma academia que é centenária, a Academia Alagoana de Letras. O primeiro artigo de Alberto Rostand-Louverty começa por citar Graciliano Ramos e Eça de Queiroz e equaciona-se num percurso que o autor achou por bem dividir em o começo, o caminhar, o júbilo e o hoje, rematando no final com uma saudação muito sentida e muito emotiva à Academia Alagoana de Letras. Depois, nas páginas 26 a 31, o título, aparentemente anódino, é muito expressivo do ponto de vista até ornitológico. Comovente, dir-se-ia. O título é Os Dois Melros. E o seu autor é Carlos Mero. Ele foi o artigo datado de Ponta Verde, em Maceió. É recente, foi escrito em dezembro de 2020. São contos vários. Evoca num texto, enfim, envolvente a figura de Sabino Romariz. Mas é uma figura que é, enfim, enclausurada numa sua personagem fictícia, a que o autor deu o nome de Ariano, que evoca também a sua amada Alva. E nestes contos vários fica um texto que se lê com sumo agrado e marca a presença de um autor desta Academia Alagoana de Letras, com a qual, como veremos na devida altura, no final, foi assinado muito recentemente, e ainda bem que isso aconteceu, enfim, um acordo geral de cooperação. Outro autor brasileiro deu o título de 5 textos ao texto, que corre entre as páginas 32 e 35. O seu autor é Diógenes Tenório, de Albuquerque Júnior. O leitor pode fruir de um conjunto dos tais 5 textos, desde A Vida que Corre, o segundo intitula-se Por Favor, depois O Tempo Urge, depois Mar de Sonho, rematando com As Cerejeiras em Flor. Depois passamos para Hotéis Queirozianos, com o Grande Hotel do Porto. Lembrar-se-ão os prezados leitores da revista que já antes Fátima Teixeira tinha elaborado neste ciclo que se prevê possa continuar sobre os hotéis queirozianos. Já tinha havido o Hotel Lawrence em Sintra. Agora é o Grande Hotel do Porto. E surge, entre as páginas 36 e 50, um artigo desenvolvido pela pena de Maria Yolanda Pinto Sanches Ferreira de Almeida, que foi antiga aluna da Universidade Portucalense, aliás, onde foi aluna do professor e nosso estimado mesário mor, Gonçalves Guimarães. Começa por abordar, e muito bem, à guisa de preâmbulo, o que era o Porto no século XIX, uma cidade, como ela diz, e justifica-o, uma cidade de granito e azulejos,
evoca a sociedade portuense daquela época, a economia urbana do Porto de então, onde ocorriam, por vezes, algumas iniciativas de grande dinamismo. E parte dessas iniciativas têm por autor, por grandes dinamizadores, os chamados brasileiros. Entre as várias obras, um dos locais do Porto onde isso se patenteia é a famosa e bem conhecida Rua de Santa Catarina. E o hotel, ou o Grande Hotel do Porto, merece também destaque pelo facto, e não é de sumenos importância, de, entre várias figuras que lá se hospedaram, uma delas foi o nosso Essa de Queiroz. Eu, só por si, justificaria a sua inclusão deste estabelecimento no lote ou no leque que se prevê possa continuar dos hotéis queirosianos. Nas páginas 51 e 52 há uma recensão. Uma recensão a um muito bem-vindo livro de leitura graciosa, airosa, sedutora, autoria do nosso Mesário Mor Gonçalves Guimarães. O diretor da revista fez a recensão que era necessária, quanto mais não seja para fazer apelo aos membros da confraria, aos membros dos Amigos do Solar Condes de Rezende e a muitos interessados a fazer apelo para a leitura dessas crónicas que saíram, portanto, catalogadas genericamente como essa e outras, e que dão uma leitura repousante, muito agradável e com uma pitada, por vezes, de alguma crueza crítica que, bem justificada, fica para quem ler, enfim, essas páginas. Depois segue-se a bibliografia datada de 2020 e ela é muita. Entre as páginas 53 e 57, numa lista elaborada com minudência e com paciência por Celeste Pinho, manifestando bem, digamos, a atividade dinâmica de escrita dos membros da confraria e dos Amigos de Solar Condes de Rezende. Segue-se um relatório de atividades necessário para provar que, de facto, os órgãos gerentes e todos os colaboradores mantêm, ao longo de todo o ano, um dinamismo muito apreciável, que muito enriquece, enfim, os Amigos do Solar e a confraria. E lá constam, por exemplo, em todos os aspectos, projetos de investigação. E a revista termina, e muito bem, com um bosquejo muito necessário do Acordo Geral de Cooperação, foi assinado a 12 de maio de 2021 entre os Amigos do Solar Condes de Rezende, confraria queirosiana, aqui representado pelo seu vice-presidente, o professor José Manuel Tadim, e a Academia Alagoana de Letras, e que foi assinado, devo dizer, em simultâneo, quer em Maceió, Alagoas, no Brasil, quer no Solar Condes de Rezende, em Canelas, Vila Nova de Gaia. E é este acordo que consta nas últimas páginas desta bem paginada e muito airosa revista, que é o número 18 da Revista de Portugal. Este acordo permite antever uma colaboração fecunda, promissora, enriquecedora para ambas as partes, entre a Associação dos Amigos do Solar Condes de Rezende, Confraria Queirosiana, e a Academia Alagoana de Letras. Resta desejar que é aquilo que euforicamente e com uma convicta esperança um diretor da revista pode desejar, que é uma boa leitura, uma propícia divulgação entre familiares e amigos desta revista e o desejo convicto e esperançoso de que para o ano possamos estar aqui a anunciar a revista número 19, não aqui à distância, mas presencialmente, no agradável ambiente do Solar Condes de Rezende. Muito obrigado e muito bom dia.